junção de centenas e centenas de outras criaturas, que nem a Drusa de Steven Universo. E o seu passatempo favorito é poder criar o caos. Mas o que fazer quando a gente está falando de um reino sem magia e um dos maiores chefões simplesmente vira um mortal humano qualquer? Que tipo de coisas o Discordia dessa realidade poderia fazer? E é óbvio, ele não poderia, sei lá, estralar os dedos e fazer a coisa mais absurda do mundo, como uma chuva de chocolate. Chuva de chocolate! O Discordia dessa realidade possivelmente faria o único tipo de caos humanamente possível, que é vandalismo, mas não só vandalismo, como por exemplo coisas como furar pneus, roubar e até coisas mais extremas. O Discordia de Equestria Girls possivelmente poderia ser um maluco da vida e um mega criminoso procurado praticamente igual o Coringa. Diferente do universo normal, não ia ter como uma diretora de uma escola e basicamente 6 garotas do ensino médio conseguirem mudar a cabeça de um sádico maluco. E também não teriam como 2 diretoras simplesmente transformá-lo em pedra. No máximo que teria acontecido é que elas poderiam ter denunciado ele para a polícia. Então, diferente do comum, ele não se tornaria uma estátua. Na verdade, o Discord dessa realidade possivelmente poderia estar preso. E sim, eu sei que isso é até que um baita choque, mas possivelmente pode ser uma dura verdade. Mas é claro que a história dele não ia simplesmente acabar por aí. Assim como o Discord normal, que se transformou em pedra, depois se destransformou e depois virou pedra novamente, possivelmente ele acabou conseguindo escapar da prisão, mas rapidamente foi pego de novo pelas autoridades. Mas será que o Discordia dessa realidade poderia se redimir? Como eu já falei anteriormente, a ajuda da Celestia e das Mini-Six dessa realidade não seria possível. Então, o mais possível que pode ocorrer é que pessoas diferentes poderiam tentar ajudá-lo. E provavelmente com o tempo o Discordia acabaria sendo liberado da prisão por bom comportamento e caso ele consiga seguir as leis, ele poderia ser um homem livre assim como literalmente qualquer pessoa daquele universo e ser o mais parecido com o Discordia que nós conhecemos. Ele provavelmente teria suas próprias recaídas, assim como o Discordia do My Little Pony Amizade é Mágica normal, e isso poderia ser culpa do seu suposto parceiro, Tyrek. Nessa realidade, provavelmente o Tyrek é um criminoso, até mesmo pior que o Discordia, e que poderia ter sido preso numa prisão extremamente forte e protegida, como por exemplo Alcatraz, que eu acho que é uma das prisões mais famosas do mundo. Mas a gente sabe muito bem que nem mesmo prisões como essas conseguiriam segurá-lo por muito tempo. Tyrek é alguém louco por poder e faria de tudo para conseguir o que mais quer. Mas como não existe necessariamente poder nesse mundo, o que o Tyrek necessariamente procuraria? Uma ideia que eu acabei criando é que ele possivelmente poderia querer todo o dinheiro do mundo. Como eu já expliquei no meu vídeo sobre a redimissão do Tyrek, o Tyrek faz tudo isso para que o seu pai sinta orgulho dele. Então, e se nessa realidade o pai do Tyrek não liga para poder, já que não existe, e sim para dinheiro, já que é uma das formas mais fáceis de conseguir as coisas que você quer, referindo dinheiro a coisas como caráter? Tyrek possivelmente seria um ladrão extremamente ganancioso que faria de tudo sem se importar com ninguém e tendo um imenso orgulho de si, só não tendo um orgulho maior do que Chrysalis. Chrysalis não poderia ser a rainha dos Changelings sem os Changelings, isso é um fato. E como é humanamente impossível ela ter tantos filhos, teria que haver uma outra maneira dela ter o seu exército. Mas o que ela poderia necessariamente fazer? Chrysalis provavelmente poderia sim ter uma grande quantidade de filhos, mas num jeito que seja humanamente possível. Mas para ela poder ser envolvida com outras centenas e centenas de changelings, se ela tivesse algum tipo de criadouro de insetos, já que os changelings por si são insetos.
estudá-los de uma forma que poderia ser como uma líder ou até mesmo uma rainha de uma colônia ou uma colmeia. E, consequentemente, seria muito orgulhosa e possessiva, assim como a do mundo dos pôneis. Mas algumas coisas ficam bem confusas e também algumas coisas ficam meio sem pé nem cabeça. Tipo, quem poderia tomar conta de seu laboratório, de seus insetinhos? E também outra coisa que não seria muito bem explicada é como poderia funcionar os seus poderes. A Chrysalis desse mundo não pode simplesmente do nada virar alguém totalmente diferente com magia. Ela poderia ser um tipo de artista que se disfarça? Provavelmente. Mas ainda assim, muitas perguntas ficam entreabertas sobre como realmente seria a Chrysalis desse universo. No vídeo que eu peguei para ter algumas ideias, o criador do vídeo falou que supostamente nesse mundo Chrysalis poderia ser uma vampira junto com os Changelings. Em vez de procurarem amor, eles estariam procurando sangue. Além disso, eu vi uma outra teoria do mesmo criador que diz que possivelmente nesse mundo os Changelings e a Chrysalis são basicamente insetos comuns e que vivem numa colmeia. Só que, sinceramente, a primeira é muito sem pé nem cabeça e também sem sentido, e a segunda é muito meh. Mas mesmo assim, eu acredito que se essa personagem existisse, essa